Olá, pessoal, aqui é a enfermeira Adriana e vamos dar continuidade ao protocolo de morte cefálica. Então, até aqui, nós sabemos quais são as condicionantes, aquilo que caracteriza uma morte cefálica, todo embasamento legal que estrutura esse processo e também sabemos o que está presente e o que precisa estar ausente para a abertura do protocolo. Então, uma vez que aberto o protocolo, inicia a investigação clínica para o diagnóstico de morte cefálica. Só uma pausa, que no Brasil precisa ser feita em 2 etapas e ainda assim a próxima etapa é o exame de imagem, onde haverá a confirmação. No protocolo original americano, a gente só se faz uma etapa do exame clínico que é o suficiente para definir a morte cefálica. Tá? Então, um ponto a mais, alguns pontos a mais que a gente tem aqui no Brasil. Então, vamos iniciar, então, a série de testes. Esses testes, eles têm como propósito observar se haverá resposta frente aos estímulos que são feitos no teste. Então, esses testes são realizados pelo médico, ao médico será o examinador, e esse profissional ele precisa de um outro profissional, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, um outro profissional para conseguir realizar os exames de forma satisfatória. Tá? Então, dando início, a primeiro ponto para a realização dos testes é o registro dos sinais vitais. É uma avaliação geral, pressão arterial sistólica e pressão arterial média. Por quê? O paciente precisa estar hemodinamicamente estável. Então, precisa-se ter um ambiente favorável para a realização desses testes. Então, é aferido e registrado pressão arterial sistólica e média. Então, a média precisa estar acima de 65, configura um ambiente uma condição hemodinamicamente estável desse paciente. O segundo ponto, saturação. Ausência de hipóxia, então precisa de uma saturação acima de 90%, tá? E uma temperatura acima de 35 graus, porque abaixo disso uma temperatura, uma hipotermia severa, que é um fator condicionante para o coma. Então você precisa ter um contexto livre de alguma contaminação. Então, por exemplo, um paciente com 34 graus de temperatura, a própria temperatura pode ser condicionante para o coma. E aí interfere na execução dos testes. Então, primeiro, hemodinamicamente estável, sem hipóxia e uma temperatura pelo menos acima de 35 graus. Tá? Registro da hora e o Glasgow. Tá? O Glasgow é muito importante fazer o registro do Glasgow. Bom, o primeiro teste clínico a ser realizado é o córneo palpebral. Então, o córneo palpebral, o que você precisa para a execução? Precisa de abertura ocular, então, precisa de exposição do globo, abertura ocular, precisa de uma gaze. Há lugares que faz com algodão, mas o melhor recurso disponível é a gaze. Então, vai ser direcionada essa gaze para o globo ocular do paciente. E o estímulo é friccionar essa gaze no globo ocular exposto. E qual é a resposta, se houver? É movimento palpebral. Então, é o movimento do olho. Então, você está querendo um indivíduo com reflexo, com capacidade de resposta, ou seja, uma atividade cerebral, ele vai se defender de uma ameaça. Então, a gaze em direção ao olho é uma ameaça. Ou você pisca, ou você mexe o olho. Então, uma vez que o paciente mexeu o olho, ou mexeu as pálpebras, é um reflexo positivo. Então, tem resposta. Então, não pode dar continuidade no teste clínico, porque sabidamente já se percebe que tem atividade cerebral. Não tendo resposta, a segunda etapa é o foto. Então, é um ponto de luz que você vai incidir com o globo ocular exposto para avaliação pupilar. Então, incide a luz e observa se vai ter motilidade da pupila. Uma vez que tem resposta à luz, a resposta cerebral, então se interrompe o exame. Não tem resposta, pupila fixa, se dá continuidade ao próximo teste. E o terceiro teste é o óculo cefálico, onde você precisa de exposição do globo ocular mais uma vez e manipulação. Vai ter movimentos com a cabeça do paciente. Então, o estímulo é mexer a cabeça do paciente de um lado
para o outro, e a resposta que mostra, que evidencia uma atividade cerebral é o movimento do globo ocular. Então, resposta ao estímulo você mexeu a cabeça do paciente, mas o olho ele segue o movimento contrário da cabeça. Então, se é aquele movimenta a cabeça e o olho continua fixo, não tem resposta, não tem atividade cerebral nesse quesito. Então, mexer para um lado, o globo ocular não seguir o movimento da cabeça, o paciente ele está apresentando resposta ao estímulo. Se seguiu o globo ocular com o movimento da cabeça, é falta de estímulo, então a gente segue para o próximo teste. O próximo teste, então, é o óculo vestibular. Então, também exposição ocular. O olho precisa estar exposto, então, praticamente inviável uma pessoa ter apenas um examinador. Precisa de 2 pessoas para a realização desses testes, para serem realizados de forma satisfatória. Bom, o óculo vestibular é a infusão de um soro, 50 ml de soro gelado, tá? De um lado e de outro. Só que há uma sequência. Então, você infunde de um lado 50 ml e precisa ter observação direta por 1 minuto para se saber se há algum movimento ocular. 5 minutos depois da observação, é feita a infusão do outro lado, 50 ml de soro fisiológico. Pode ser soro fisiológico, né? Soro fisiológico gelado, 50 ml. Feita a infusão, se observa por 1 minuto. Não houve movimentação, não houve resposta, segue para a próxima etapa. Adriana, o paciente piscou, mexeu, tem atividade cerebral, então a gente vai dar uma pausa no exame. Bom, não tendo resposta, o próximo é reflexo de tosse. O reflexo de tosse é o quê? É introduzir a sonda com um fluxo de O2 de 6 litros por minuto até a bifurcação brônquica, que é onde acontece com uma atividade cerebral o reflexo, que é a tosse. Então, é aquele movimento de defesa que quer expelir algo que não era para estar ali. Então, se há algum movimento de tosse, apresentar vômito, então, algum movimento nesse sentido, se interrompe a realização do teste, tá? Fez, o paciente não respondeu, não teve resposta alguma, segue para a última etapa, que é o teste de apneia. O teste de apneia ele é mais criterioso, então a gente precisa seguir exatamente as determinações para que ele seja efetivo e seja conclusivo, tá? Então, a primeira fase do teste de apneia é pré-oxigenação. Então, é necessário deixar o paciente, expor o paciente por 10 minutos a uma FiO2 de 100%. 10 minutos, 100%. Tá? Qual é o objetivo? Aumentar a pressão parcial de oxigênio, que, em contrapartida, vai nos dar um ambiente de parcial de CO2 entre 35 e 45, que é o habitual, é o condicional para a vida. Então, o ideal é que o paciente, num estado estável, com atividade cerebral plena, ele consiga manter uma faixa de 35 a 45 milímetros de CO2. Tá? Então, se oferta mais oxigênio para garantir aí essa faixa. No final dos 10 minutos da FiO2 é necessário a coleta da gasometria, justamente para saber em que cenário o paciente vai entrar laboratorialmente para a apneia. Então, antes de desacoplar, no final dos 10 minutos, coleta a gasometria para se ver em qual foi o ponto de partida de PO2, PCO2, previamente ao estado de apneia, na verdade, a desacoplação ao desacoplar o paciente da ventilação. Feita a coleta, desacopla. Nisso que desacopla o paciente, é fornecido um fluxo de O2 de 6 litros por minuto, ou por bifurcação T, ou por sonda mesmo, a mesma sonda que fez lá o treino da tosse, introduz e deixa ali 6 litros por minuto de oxigênio
e se observa o paciente desacoplado por 8, não menos que 8 e não mais que 10 minutos. Então, nesse momento, vai se observar o quê? Se há algum movimento respiratório. No final dos 10 minutos, não tendo movimento respiratório, a gente vai fazer, tendo ou não tendo, né? Não tendo o movimento respiratório, o que vai ser feito? A coleta da gasometria para saber qual foi a PO2 e a PCO2 no momento desses minutos de apneia, e aí, uma vez que é coletada a gasometria, conecta o paciente à ventilação mecânica novamente. Tá? Quando que o exame ele é inconclusivo? Ele é inconclusivo quando o paciente ele está sem movimento respiratório, mais uma PCO2 abaixo de 55. Tá? A morte encefálica ela é um cenário de PCO2 acima de 55 milímetros de mercúrio. Tá? Se está abaixo disso, mesmo sem movimento, é inconclusivo. Tá certo? Adriana, mas apresentou movimento respiratório, mas laboratorialmente ele está com uma PCO2 de 80. É morte cefálica. Então, acima de 55 já se configura. Na realização do exame, em apneia, uma condição de morte cefálica, uma PCO2 acima de 55 a 60 milímetros de mercúrio. Bom, como no Brasil, a gente fez toda essa sequência dos exames clínicos, né, dos testes. É o primeiro bloco, a gente registra lá no formulário e aí é necessário repetir. E aí o CFM, ele cria, na verdade ele cria não, ele estabelece, melhor dizendo, as condições para a realização do novo exame. Então, é um intervalo. Então, repetir o exame após 1 hora da realização do primeiro teste, tá? Para maiores de 2 anos. Então, o segundo teste precisa ser feito por um outro profissional médico, o examinador, um outro profissional, diferente do que participou do primeiro, né? Cada teste deve ser encaminhado, os resultados dos exames mesmo, né, que o laboratório emite, o próprio TDME deve ser encaminhado à Central Estadual de Transplante, tá? E aí tem uma tabela conforme a idade, de tempo de vida do indivíduo e intervalo que deve acontecer. Então é feito protocolo de morte cefálica em criança também? Sim, em criança também é feito, e tá aí a tabelinha, que é uma tabela do CFM, tá? É algo nacional, território nacional. Bom, fiz a primeira etapa de testes clínicos, espero o intervalo, que é no mínimo 1 hora para pacientes maiores de 2 anos. Esperei 1 hora depois, 2 horas depois, realizei novamente os 6 testes clínicos, fiz o registro, encaminhei para o SET, que é a Central Estadual de Transplante. Eu vou me preparar para a próxima etapa e última etapa do protocolo, que é o exame complementar. O exame complementar, ele é aquele exame que acontece aqui no Brasil, não é original do protocolo americano, tá? Então, é necessário fazer um novo exame de imagem. Depois da primeira etapa e segunda etapa dos exames clínicos, não tendo nenhuma resposta, todos os exames conclusivos, segue para o exame de imagem. Esse exame, na verdade, exame complementar, fazendo uma correção. Esse exame complementar, ele pode ser uma avaliação de atividade elétrica, metabólica. Então, esse exame, ele pode ser um exame de imagem, tá? Então, ele pode ser um eletroencefalo, ele pode ser um angiograma, uma cintilografia e um Doppler transcraniano também. Então, quer se observar atividade elétrica, metabólica ou fluxo, tá? Fluxo venoso no encéfalo desse sujeito, alvo de investigação, tá? Então, uma vez que é encaminhado o paciente para esse exame, lá o médico neurologista vai fazer a constatação se o paciente está em óbito ou não. Então, só uns exemplos. Angiografia é um exame de imagem onde vê o fluxo. Então, observe que com fluxo há todo o caminho ali da árvore venosa. No stop ali não tem, ele fica até a ponte ali
não sobe o encéfalo, então não há fluxo venoso, então isso caracteriza a morte cefálica. O eletroencefalograma, então acima nós temos o eletroencefalograma com atividade cerebral, embaixo é praticamente zero. O Doppler transcraniano é um exame também que a gente observa fluxo venoso, então fluxo sanguíneo, né? Então, com fluxo, a gente tem ondas ali com cores, e ao lado é praticamente inexistente a onda, tá? Ou seja, não tem fluxo sanguíneo ali. Então, para fechar, no exame complementar, tudo vai junto com o paciente, tá? O neurocirurgião responsável pelo exame é ele que faz a constatação do óbito, ele preenche essa parte, esse campo do TDME. Então, se o óbito está confirmado, é a hora, é exatamente como o neurologista ele se certifica se tem atividade, se tem fluxo ou não, tá? Então, o restante, o paciente retorna para a unidade de origem e ali o médico plantonista que vai fazer a declaração de óbito, o enfermeiro faz a ficha de notificação de óbito. Então, no setor de origem, a equipe do setor de origem desse paciente é que vai abordar a família para informar, né, o desfecho do protocolo. Então, não repetir o exame complementar em 48 horas, então é minimamente em 48, realizar o monitoramento de sinais vitais e, assim, conforme a central de transplante for regulando com você, você vai passando, emitindo, né, esses dados vitais para atualização na central de transplante. Então, se a morte cefálica é confirmada, comunica SET, comunica a família, dá a oportunidade da família se despedir do paciente, tá? Segue o fluxo de óbito, como a gente falou, declaração de óbito, ficha de notificação de óbito, preparo do corpo ou encaminhamento para captação de órgãos. Então, tem toda uma documentação que gira em torno disso. Então, nós temos aí o TDME, no meio o questionário social que é aplicado quando a família ela concorda inicialmente com a captação e o termo de doação propriamente dito. Uma vez que a família não aceita a doação, não tem problema algum, né? Claro que a gente, né, lamenta porque pessoas, mas nós precisamos respeitar a vontade da família, então mesmo assim, é feita a ficha de notificação de óbito, é feita a negativa de doação. É necessário fazer, tá? Porque isso precisa ser encaminhado a SET também. E é isso, acabou. Então, a gente encerrou aqui o nosso protocolo, que começa com a suspeição do coma, a investigação dessa lesão, graduando essa lesão, definindo essa lesão incompatível com a vida, ou seja, ela é letal, ela realmente é irreversível. A gente sabe o que levou o sujeito a esse estado, inicia, então, o registro no TDME, separando aquilo que não está presente, que valida a abertura do protocolo, a realização dos testes clínicos que nós vimos nessa videoaula e a questão do desfecho com a documentação e a destinação desse esse indivíduo, seja para captação ou para sepultamento, tá? Então, esse foi o nosso protocolo e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade.